Eu preciso de pelo menos 30 incendiários aqui pra gente... Tem algum incendiário aí no fundo. Você que está em pé, a gente tem alguns lugares, eu acredito, ok? Então, se você precisa de lugar, é só levantar a mão aí, os voluntários vão te ajudar. A igreja está crescendo, irmão, a gente está voltando. We are back. Eu lembro que antes do Covid, a gente tinha que correr nas salas para pegar as cadeiras, porque não tinha mais onde colocar as famílias aqui. E eu creio que antes disso acontecer, a gente já vai estar no nosso novo espaço. Você crê nisso? A gente tem se dedicado mais em religar disjuntores de energia do que qualquer outra coisa nas últimas semanas. E eu creio que isso é um empurrão de Deus levando a gente para o novo. Sabe, tem decisões que se a gente não estiver desconfortável, a gente não toma. Olha para cá, não se distrai não, irmão. Tem decisões que se você não estiver num ambiente desconfortável, você não vai tomar. E o desconforto, ele pode ser um ótimo impulsionador. Você quer um exemplo? Você que está aqui porque você mudou de nação, existe um propósito para a tua vida. E com certeza, um dos teus maiores ativadores foi o desconforto. Você estava desconfortável com alguma coisa onde você estava e por isso você foi trazido para onde você está. E hoje eu quero compartilhar um conselho que vai mudar a sua vida. Quantos querem um conselho que vai mudar a sua vida para sempre? Eu acho que eu vou deixar para o final, porque assim eu não estrago a surpresa e não perco você até o final. Eu vou tentar pregar em 25 minutos hoje, ok? Vocês estão junto comigo? Vamos junto? O conselho que vai mudar a sua vida... Agora é a hora que a gente faz aquele suspense, gente. Me ajuda aí, tem que fazer aquela cara tipo... Oh, come on. O conselho que vai mudar a sua vida... Vocês são incríveis. O conselho que vai mudar a sua vida é o seguinte, irmão. Cuide da sua vida. Fala para quem está do seu lado. Fez sentido para alguém aí? Fala isso para quem está do seu lado, mas fala com amor, ok? Para não parecer que está em tom de indireta. Principalmente se for a sua sogra ou um cunhado. Você não vai falar, você precisa cuidar da sua vida, irmão. Não, fala com amor, cuida da sua vida. É algo tão lógico, tão simples, mas é o que de fato muda histórias. É quando eu cuido da minha vida. A gente poderia falar sobre inúmeras coisas quando o assunto é esse. A gente poderia falar sobre personalidade, por exemplo. Uma das maiores crises da nossa geração é a identidade. Porque a gente está querendo ser o outro e aí está faltando a gente no mundo. Se você for igual a alguém que não é você, vai faltar você no mundo. Então nessa crise de identidade, a gente confunde celebrar com copiar, a gente acaba querendo ser alguém que a gente se inspira e a gente acaba deixando de ser quem Deus deseja que a gente seja. Eu poderia falar, além de personalidade, sobre zelo com chamado. Quantas vezes a gente cuida de tantas coisas, mas o chamado eterno que Deus depositou em nós, o motivo pelo qual nós fomos gerados, às vezes acaba ficando esquecido. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre autorresponsabilidade. Esse é o tema da mensagem de hoje. Você está comigo? Diga amém. Amém. E eu confesso que eu tenho sido muito confrontado por isso. Eu tive uma conversa na semana passada que ela me ativou demais. Eu queria deixar, só abrir um parênteses, eu queria deixar um conselho. Você precisa se cercar de pessoas que te deixam desconfortáveis com as suas fraquezas. Se você buscar conselheiros que respeitam demais os seus limites, você nunca vai sair do lugar. Porque quando as pessoas respeitam demais o nosso limite, a gente começa a criar um afeto com a nossa dor. Você sabia que tem vitimistas que não querem que a dor seja resolvida porque não vão ter mais motivo para se desculpar? Eu vou botar a culpa em quê agora, se todas as minhas dores elas foram resolvidas? É por isso que pessoas feridas procuram pessoas feridas, porque a gente precisa de alguém para concordar com a nossa dor. Faz sentido? Então a gente precisa se cercar de conselheiros que nos impulsionam a romper com aquilo que antes nos limitava. Eu quero falar sobre algo que me chamou a atenção. Eu não sei se você já ouviu falar, mas existe um sistema por trás de todo esse mecanismo online que se chama algoritmo. Alguém já ouviu falar de algoritmo? O algoritmo, ele entende o que você quer e ele te entrega aquilo que você quer. Então, você procura, por exemplo, ou você fala, você pode fazer esse teste, você fala sobre, sei lá, eu preciso comprar um novo carro e vai começar a aparecer um monte de anúncio de concessionária no teu Instagram, no teu Facebook. Porque o algoritmo entende o que você procura e te entrega isso. Então, à medida que o algoritmo vai refinando o que você quer, você procura uma pregação e as pregações daquela pessoa aparecem cada vez mais. Você procura algo e aquilo aparece cada vez mais. Alguém já teve essa experiência?
Agora, sabe o que é interessante? Existe também um algoritmo social. O que é o algoritmo social? Aquilo que eu me cerco começa a definir tudo que eu consumo, me alimento, ouço. E sem perceber, eu vou me cercando de pessoas que concordam com aquilo que eu concordo. André, isso é um problema? Depende, irmão. Isso para alguns pode ser um suicídio. Eu conheço líderes que viveram um suicídio ministerial porque se cercaram de quem sempre concorda com tudo que ele pensa. Você pode estar indo para um abismo e ninguém vai te alertar. Por quê? Porque você não se cercou de pessoas ousadas para dizerem, você está errado. Quantas pessoas a gente conhece que são relevantes, influentes, milionárias e estão com crise existencial? Eu não vou ser simplista em dar a resposta de por que isso acontece, mas em muitos casos isso acontece porque eles se cercam de quem bajula, celebra, mas nunca fala quando você está errado. E aí qual é o problema? O problema é que você se cercou de pessoas que celebram aquilo que você tem, quanto você tem, mas não estão preocupados com quem você é e para onde você está indo. Faz sentido? Alguém que teve todo o sucesso que iniciantes naquela carreira desejavam estar, o cara chegou lá, o cara ganhou um Grammy Latino, ou o cara ganhou prêmios, o cara é influente, relevante, tem dinheiro, o cara tem tudo que o dinheiro pode comprar, ele chegou no ápice da carreira, mas ainda assim se sente vazio. Eu não sei se você sabe, mas existem vários ídolos da nossa geração e da geração passada que morreram de overdose. Como alguém que é a voz de uma geração chega ao ponto de desejar tirar a própria vida? É porque em algum momento, provavelmente, se cercou de quem concordava com tudo que ele estava fazendo. Vocês estão comigo ainda? Então o que é o algoritmo social? O algoritmo social é uma rede, é um ecossistema que eu crio em torno de mim com pessoas, com pensamentos que falam ou fazem aquilo que eu quero que eles falem ou façam. Foi feito um estudo, olha que interessante isso, foi feito um estudo durante a Primavera Árabe. E se você colocasse no Google, perguntando sobre o que era a Primavera Árabe, e você fosse uma pessoa mais conservadora, você começaria a ter cada vez mais matérias sobre uma perspectiva conservadora. Mas se você fosse alguém extremista, você ia ter cada vez mais matérias através de uma perspectiva extremista. André, eu não estou entendendo onde você quer chegar. Eu estou correndo para que a gente chegue lá, eu tenho 18 minutos, mas está dando para acompanhar? Vocês estão comigo ainda? O que acontece é que os extremistas se tornavam cada vez mais extremistas. O que acontece é que os conservadores se tornavam mais conservadores, porque o algoritmo faz com que a gente não tenha uma visão real do que está acontecendo, mas ele só entrega aquilo que a gente quer encontrar. E quando um algoritmo social se estabelece, uma geração inteira pode estar indo para o mesmo lugar, porque ninguém despertou para dizer, ei, irmão, não é para aí que a gente tem que ir. Existe uma tese, eu já falei sobre ela alguns meses atrás, de Platão. Existe um pensamento de Platão que é o seguinte: ele fala que é como se tivessem vários homens amarrados de costas dentro de uma caverna. E aí existe uma fogueira e tudo que eles veem é a projeção da sombra dentro dessa caverna. E aí pequenos animais parecem grandes monstros. E aí está todo mundo acorrentado junto, até que um dia um homem se solta. E quando ele sai da caverna, ele se impacta com a luz do sol, ele começa a enxergar, tem tempos que ele não enxerga as coisas como realmente elas são. E quando ele vê que existe liberdade do lado de fora, eu acho interessante, porque Platão está falando do evangelho sem saber. Quando ele vê a liberdade do lado de fora, ele vem correndo para falar com quem está dentro, e ele fala, cara, vocês estão presos, a realidade não é o que a gente pensava, não é assim que funciona, vocês estão com uma perspectiva distorcida. E aí, dentro dessa teoria dele, os homens começam a olhar um para os outros dizendo, cara, ele enlouqueceu, eu falei que não era para ir lá para fora, olha como é que ele está maluco. A Bíblia chega ao ponto de dizer que para nós que cremos é o poder de Deus, aquilo que o mundo considera loucura. Então o que o Evangelho faz? Faz com que a gente rompa desse algoritmo social de fazer o que todo mundo faz, desejar o que todo mundo deseja, querer ter o que todo mundo quer ter, e a gente entenda que para cada um de nós existe uma especificidade de Deus, existe algo de Deus para você que é único. Deus não te deu uma impressão digital única, a íris do olho único, não te deu um tom de voz que é seu, para que você faça o que todo mundo está fazendo. Não, Deus comissionou você para fazer história de uma forma que só você pode fazer. Você está comigo? E quando isso acontece, é quando o homem desperta e tudo muda ao redor dele. Por quê? Porque, irmão, é libertador ver alguém que verdadeiramente foi liberto. É inspirador ver uma falha do sistema se levantando. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Cuide da sua vida.
Cuide da sua vida significa zela por aquilo que você é, aquilo que você tem e a missão que você precisa fazer. Existe uma expectativa de Deus a teu respeito. Deus te deu dons e talentos específicos, Deus te deu um chamado específico, Deus te deu qualidades específicas, e não é para você buscar ser aceito pelo meio, é para você buscar alegrar o coração daquele que te aceitou primeiro. Então a gente precisa romper com essa necessidade de aprovação. Irmão, olha para mim, na igreja primitiva, os cristãos morriam por perseguição. O primeiro mártir da igreja primitiva, ele foi apedrejado. No passado, cristãos morriam por perseguição. No presente, os nossos jovens estão morrendo por necessidade de aprovação. Sem querer endemonizar as redes sociais, porque elas não são um problema, elas são reflexo de quem a gente é, amém? Rede social é como dinheiro. Dinheiro não tem caráter, o dinheiro assume o caráter de quem o tem. Seu dinheiro não é generoso ou medíocre. Seu dinheiro é a expressão de quem você é. Se você é generoso, seu dinheiro vai ser usado para generosidade. Se você é medíocre, o seu dinheiro vai ser retido só para você. As redes sociais são a mesma coisa. Durante muito tempo a igreja endemonizou as redes sociais. Irmão, olha para mim, as redes sociais são um reflexo de quem a gente é. Então a gente vê uma geração por busca de aprovação, mas a gente está sendo ensinado a viver assim. Você quer um exemplo claro? Antigamente a gente alugava uma fita na locadora. Alguém chegou a alugar uma VHS numa locadora? Levanta a mão, por favor. Não me deixe sentir velho sozinho, ok? Você ia na locadora. Primeiro que você via pelo pôster o próximo lançamento. Falou, uau, vai ter esse filme do Bruce Willis, legal. Lança mês que vem, eu preciso vir rápido antes que alguém alugue. Você chegava lá, via se a fita estava disponível. Se ela tivesse, você alugava, voltava para casa, assistia, rebobinava, senão você pagava multa, ok? É tão louco que a gente tinha rebobinadores, irmão. Se alguém tinha um rebobinador em casa, falava, mano, é tipo um luxo, sabe? O cara comprou um negócio só para rebobinar a fita. E aí você voltava e devolvia para a locadora. Tempos depois, começou algo que a gente hoje está tão habituado, que é o streaming. A gente está numa geração em que você pega e na hora assiste um filme que ainda está nos cinemas. Pela Apple TV eu alugo o filme que ainda está no cinema. E aí o que acontece? Inventaram um bendito anúncio do YouTube. E agora quando aparece um anúncio de 5 segundos, parece que é o demônio que está ali. Porque a gente fica clicando o tempo inteiro para passar skip, skip, skip. Alguém passa por isso também ou só eu? Pior quando você clica no anúncio e vai para a página e fala, não, peraí. Você quer um outro exemplo que está fazendo com que a nossa dinâmica seja acelerada? O WhatsApp também, a gente quer ouvir todo mundo em 2.0. Alguém já ouviu? Mas, muito bom, muito bom. Você sabia que é uma função que eu acho que está até trazendo mais graça para o nosso dia. Pega aquele chefe que você odeia, bota ele para ouvir em 2.0. Você vai... Cara, você precisa ouvir esse áudio. O que ele está falando? Não, está me demitindo, mas olha isso em 2.0, irmão. Sensacional. Esses dias, pode aplaudir, me ajuda aí a pregar. Esses dias o Sami que me mandou uma música, eu falei, qual que é a terceira música do set? Ele falou, X, eu falei, canta só o refrão pra mim. Aí ele cantou, vocês têm que ouvir na versão pro 2.0. A gente podia gravar, inclusive, um EP todo na velocidade 2.0, eu acho que vai explodir, a nossa geração está muito ansiosa. Sabe outra coisa interessante? No Instagram, a função post, fala a respeito de algo posterior ao que já aconteceu. Cara, isso é muito louco. Quando eu vi sobre isso, isso explodiu a minha mente. O que é um post? Você viveu algo e, pum, registrou. Depois, você compartilha. O post é algo posterior ao que foi vivido. Só que depois do post, veio a febre do live. A gente não quer comentar o que viveu, a gente quer mostrar enquanto está vivendo. Tem problema com isso? Não. O problema é quando a gente deixa de viver para só mostrar o que está vivendo. A gente deixa de viver para só mostrar o que está vivendo. Teve um show, não lembro de qual banda, que o cara chegou ao ponto de falar, não, se ninguém parar de gravar, de levantar os celulares, a gente não vai continuar o show. Porque não vai ter ninguém nessa plateia que vai poder dizer que viveu esse show. Vocês só filmaram esse show. A gente já tem uma equipe filmando. Então, tirando algumas exceções, o que eu quero falar basicamente é, somos uma geração hiperacelerada, e o WhatsApp está aí para provar, somos uma geração carente de aprovação, a gente quer o tempo inteiro provar algo, ou ser aceito, mas eu quero lembrar que, irmão, ninguém vai fazer por você aquilo que só Deus pode fazer por você.
O tema da mensagem de hoje, voltando depois de toda essa costura, é que a gente precisa cuidar da nossa vida e olhar para cada um de nós numa perspectiva individual. Qual é o projeto de Deus para o André? O que Deus espera de mim? Deus me vê como resposta de oração para quê? Qual é o propósito pelo qual eu fui gerado? Por que Deus me poupou no ventre da minha mãe? Fazendo com que alguém que não era cristão passasse a acreditar em um milagre quando todos os médicos diziam para abortar. Existe um propósito, irmão, para você estar de pé. Existe um propósito pelo qual Deus poupou você, mesmo apesar dos seus erros, tropeços, apesar do nosso dia mal, da nossa inconstância. Você pode passar a vida inteira desistindo de Deus e ainda assim, a graça e o amor furioso dele falam de um Deus que não desistiu de você. A gente precisa olhar para a gente numa perspectiva individual. Eu compartilhei essa semana, eu participei de uma live, o tema da live era obstáculos para uma intimidade com Deus. E eu citei 3, mas hoje eu queria falar só sobre um deles, porque esse daqui, ele é fundamental. Se a gente resolver ele, a gente resolveu tudo. Você está comigo ainda? Eu sei que você está suando demais, o ar-condicionado deve estar desarmado, mas vamos até o final, ok? Vai dar certo. A gente vai lembrar disso, né? Vai falar, cara, lembra quando a gente pregava e a luz acabava? Toda vez que aquele amigo do André ia. Tô brincando. Mas você sabia, só abrindo parênteses aqui, que eu estou tão feliz de estar pregando para vocês hoje, que hoje eu estou um pouco mais soltinho. Eu tinha um cunhado, que um dia a gente estava conversando, eu falei, cara, você é muito parceiro, mano. Você lembra que você estava comigo quando eu bati de carro? Lá em São Cristóvão? A gente acabou com a saveira do meu pai, deu perda total. Ele falou assim, lembro, mano, cara, aquele dia foi horrível. Eu falei, mano, que loucura. Eu falei, você lembra que você estava comigo, cara, aquele dia que eu fui espancado? Rasgaram meu nariz, fraturei a mandíbula. Ele falou assim, lembro, eu estava lá na rua de trás. Aí no terceiro eu lembro, eu falei, mano, você lembra? Eu falei, mano, peraí, eu preciso reavaliar se eu vou continuar andando com você. Porque acho que você não é uma boa companhia. Mas fechando esse parênteses, só brincando. Qual que é o principal obstáculo no meu relacionamento com Deus? Sou eu. O principal obstáculo no meu relacionamento com Deus sou eu. A minha profundidade ou a ausência dela, o meu entendimento ou a ausência dele, o meu caráter aprovado ou não, a minha autoridade em Deus, o meu revestimento, a minha fé, tudo isso é uma resposta, é uma reação à minha busca. Olha que louco isso, irmão. Tudo é possível ao que crê. A responsabilidade é sua para definir quais são os seus limites. Em outro momento diz, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e clamar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, então, olharei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você percebe que é sempre uma condicional. Se você buscar, eu faço. Se você se arrepender, eu libero. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabe. Aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra. A palavra está dizendo o tempo inteiro que o maior obstáculo da nossa jornada de fé somos nós. É você que vai definir o quanto de Deus você carrega e manifesta. É você que vai definir o quanto de autoridade as suas orações são carregadas. Irmão, é você que vai definir o quão revestido você está. Você está comigo? Diga amém. Só que a gente se acostuma em terceirizar. Eu estou mal, preciso que alguém ore por mim. Os meus filhos estão doentes, eu preciso que um profeta ore pelos meus filhos. Irmão, você em Deus carrega a mesma autoridade que Ele liberou sobre Jesus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em nós. Então habita em você poder de ressurreição, habita em você poder de cura, habita em você a autoridade para gerar liberações dos céus, para liberar palavras e elas vão se cumprir. Se você crer e não duvidar, se você permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Eu lembro de uma citação, eu não lembro de quem é o autor, que ela diz assim, eu nunca conheci alguém que me deu tantos problemas quanto eu. Para pensar, todo negócio errado que você fez, quem escolheu fazer foi você. Toda sociedade traumática lá na frente, quem escolheu entrar foi você. Todo relacionamento frustrado ou abusivo, ou qualquer coisa que lá na frente roubou tua alegria, lá atrás, foi você que escolheu entrar. Faz sentido, gente? Vocês estão recebendo algo de Deus? Desculpa estar nesse tom quase didático, eu queria estar um pouco mais enérgico, mas é porque a gente precisa construir esse entendimento.
A gente tem que parar de colocar a responsabilidade em Deus por algumas coisas que a gente está vivendo porque a gente escolheu viver. Não atribua para Deus a responsabilidade da sua crise se você antes não entregou para Ele o controle da sua vida. Então, eu não entreguei para Deus o controle, agora deu ruim, eu vou atribuir para Ele a crise. Não, foi Deus quem quis. Não, irmão, nem sempre as coisas ruins que acontecem foi Deus quem quis. Você quer um exemplo? Não foi Deus que pediu para Davi ficar no palácio no tempo em que todos os reis iam para a guerra. Não foi Deus que pediu para que Sansão tomasse uma mulher que não era para ser dele. Não foi Deus que pediu para que Pedro negasse, ou qualquer outro herói da fé que em algum momento vacilou. Você pode perceber que não foi Deus quem pediu. Não foi Deus que pediu para que Saul oferecesse sacrifício no lugar do sacerdote. A Bíblia diz que ele ofereceu algo que ele não foi ungido para fazer. Então quando o profeta chega, o profeta diz: Saul, por que você fez isso? Se você não tivesse feito, o teu reinado duraria para sempre, mas como você fez, Deus já está sondando agora um homem segundo o seu coração. Irmão, Saul fez tentou fazer o que não foi chamado para fazer, e até aquilo que havia recebido ele perdeu. Então a gente fala: não, a minha crise na América é porque Deus está tratando o meu caráter. Não, esse problema no meu casamento. Não, irmão, nem toda crise que a gente está enfrentando hoje tem a ver com um propósito ou um desejo de Deus. Algumas delas têm a ver com alguns tropeços ou atalhos que a gente tomou. Você quer um exemplo claro sobre atalhos? E eu preciso correr com isso, que eu só tenho 3 minutos e o teclado pode vir junto para me ajudar e parecer que a gente está terminando. Você quer um exemplo claro na Bíblia sobre atalho? Davi tem um desejo que é puro. Eu quero trazer a Arca da Aliança de volta para a cidade. Olha isso, irmão, acompanha aqui, não se distraia. Davi, ele tem um desejo que é puro. Eu quero trazer a arca que carrega a presença manifesta de Deus de volta para a cidade. Então Davi tem a motivação certa, ele quer fazer a coisa certa, mas o problema é que ele está fazendo do jeito errado. Olha o que a Bíblia diz: Davi é um homem segundo o coração de Deus, irmão, e ele era tão zeloso. Olha o que está lá em Salmos 132, 3. Davi diz o seguinte: eu não entrarei na minha tenda e não deitarei no meu leito, não permitirei que meus olhos peguem no sono, e nem que as minhas pálpebras se fechem, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso Deus de Jacó. Davi está dizendo o seguinte: eu não vou descansar, eu não vou parar, meus olhos não vão descansar, as minhas pálpebras vão se fechar, até que eu traga de volta para a cidade a presença do Deus vivo. Então ele envia soldados, homens, para trazer a Arca da Aliança de volta para a cidade. O resto da história você já sabe. Eles colocam a Arca da Aliança em cima de carros de bois e eles começam a travessia. Irmão, olha que louco isso. Davi está fazendo a coisa certa, com a motivação certa, está tudo certo. O problema é que ele utilizou um atalho para acelerar. Olha para mim, irmão, a aceleração, ela pode roubar de você o propósito inicial. Às vezes a gente está acelerado demais a ponto de perder aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Davi queria acelerar, então ele coloca em cima de carros de bois a Arca da Aliança. A Bíblia diz que um dos bois tropeça, a arca está quase caindo, então Uzá vai tentar sustentá-la e ele é fulminado. Pegam a arca, levam para a casa de Obed-edom, permanece lá por algum tempo, e aí chega uma notícia para Davi: rei, sabe a casa onde a gente colocou a arca? Tudo que essa família faz prospera por causa da arca. Tudo que eles fazem tem sido abençoado por causa da arca. Davi então manda buscar a arca. Você está comigo? Diga amém. Davi então manda buscar a arca, mas dessa vez ele faz diferente. Ele não vai sustentar o peso da glória em carros de boi, mas no ombro dos sacerdotes. Então os sacerdotes colocam a arca sobre os ombros e vão levando. Mas aqui está a chave que eu quero compartilhar com você, irmão. A Bíblia diz que a cada 6 passos que eles davam, Davi sacrificava um boi e um novilho. 6 passos, um boi e um novilho. 6 passos, um boi e um novilho. 6 passos, um boi e um novilho. André, eu não entendi ainda onde você quer chegar. Eu quero chegar num ponto simples. Você está comigo? O que carregava a arca, agora é o que está sendo sacrificado para preparar o caminho para ela. O que Davi está ensinando para mim e para você é que o romper de Deus só acontece quando a gente está pronto para sacrificar os nossos atalhos.
Irmão, o mesmo boi que antes levava a arca, agora está morrendo para poder preparar um caminho para ela. Davi está dizendo: Senhor, eu já entendi, eu preciso sacrificar os meus atalhos, eu preciso sacrificar os meus atalhos. Eu preciso sacrificar os meus atalhos. Olha que forte isso, irmão. Olha para cá. Era normal o boi ser utilizado como uma linguagem para sacrifício. E talvez seja por isso que a gente nunca se atenta a esse detalhe. É o mesmo elemento que sabotou o propósito, agora está sendo sacrificado para permitir que ele se cumpra. Se a gente não sacrificar os nossos atalhos, a gente não vai viver as nossas promessas. Então, autorresponsabilidade é entender quais são os atalhos que eu tenho tomado, o que eu tenho feito que não agrada a Deus, o que eu tenho feito com a motivação certa, mas que tem roubado de mim o propósito original. Quantas famílias, irmão, vêm para cá, e eu tenho falado isso incansavelmente, eu sinto de ministrar sobre isso durante algum tempo. Quantas famílias vêm para cá para proporcionar mais conforto para os seus filhos, e quando chegam aqui perdem a sua casa? Quantos pais de família vêm para cá para poder dar um pouco mais de estrutura, e quando vêm para cá perdem o seu casamento? Então a gente quer acelerar algo com o propósito certo, com a motivação certa, mas em busca de atalhos a gente acaba perdendo tudo. Você está comigo? Amém? Sabe outra coisa que eu acho interessante? Eu queria que você imagina se a gente tivesse um drone para colocar lá, naquela época. Imagina uma câmera de cima, Paulinha, assistindo o que estava acontecendo. A cada 6 passos, um novilho e um boi. A cada 6 passos, um novilho e um boi. A cada 6 passos. Irmão, eu amo essas chaves que Deus libera na palavra. Aos olhos de Deus, havia um caminho de sangue desenhado. Aos olhos de Deus, havia um caminho de sangue desenhado. Você sabe o que é esse caminho de sangue? É uma prefiguração do que Jesus faria. Porque um caminho de sangue abriu o acesso à presença. Um caminho de sangue trouxe a presença do lugar onde ela nunca deveria ter saído, de volta para onde ela deve permanecer. Um caminho de sangue restaurou o acesso. Um caminho de sangue restaurou a presença. Um caminho de sangue sabotou os atalhos. Um caminho de sangue colocou as coisas aonde elas deveriam ficar. Então eu estou falando sobre autorresponsabilidade. Mas em 25 minutos eu estou pregando uma mensagem que daria para a gente fazer uma série, irmão. Eu queria muito compartilhar mais alguns pontos com vocês, mas a gente está na América, eu estou tentando ser um pouco mais contemporâneo, pregar em 25 minutos, mas eu queria te lembrar que falar sobre autorresponsabilidade não é colocar você no centro da solução da tua história. Nós não somos o centro da solução da nossa história. André, agora ficou confuso. Você está dizendo que eu tenho que ter autorresponsabilidade, que eu preciso me posicionar, mas você está dizendo que agora eu não sou o centro da... Não, me explica um pouco melhor. Eu vou te explicar, irmão. A autorresponsabilidade não é acreditar que 3 passos vão mudar a sua vida. Eu tenho 5 passos para mudar a tua história. Eu tenho 3 chaves para mudar. Não. Não é autoajuda. É ajuda do alto. A autorresponsabilidade é falar: Pai, eu não tenho o que fazer se o Senhor não fizer. Eu não tenho o que falar se o Senhor não me disser primeiro. Eu não sei para onde ir, porque só Tu tens palavras de vida eterna. Pai, eu não sei se é para entrar nessa porta ou não, então sinaliza para mim. Eu não sei se essa sociedade te agrada ou não, então me dá sinais claros. Pai, eu não sei o que fazer, mas eu não vou me mover sem que haja uma palavra Tua. Eu estou cansado de pegar atalhos. Eu estou cansado de fazer aquilo que aos meus olhos parece bom, mas não alegra o Teu coração. Então me mostra o que fazer, me diz para onde ir. A autorresponsabilidade, irmão, é sacrificar os atalhos, mas entender que é o caminho de sangue que me leva de volta para casa. A autorresponsabilidade é saber que quem vai cuidar dos meus filhos sou eu, mas se Deus não guardar minha casa, em vão vigia o sentinela. A autorresponsabilidade é saber que quem tem que trabalhar todos os dias para manter o meu negócio de pé sou eu, mas é saber que, como Filipenses 4,19 declara, o Senhor suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. A autorresponsabilidade, irmão, é ir com o cajado até a frente do mar, mas ter a confiança de que quando tocar, o Deus que fez o mar pode abri-lo também. Autorresponsabilidade, irmão, é ficar com a parte mais fácil da história. Para pensar, o que é mais fácil? Colocar um cajado no mar ou fazer o mar se abrir?
O que é mais fácil, escolher 5 pedras ou derrubar um gigante? O que é mais fácil, irmão? Reconhecer Jesus como o Senhor ou ser colocado numa cruz? O que é mais fácil? Pedir para Jesus convidar para sair do barco ou andar sobre as águas? O que é mais fácil? Dar 7 voltas em torno das muralhas, louvando ao Senhor forte e poderoso nas batalhas, ou fazer com que aquelas muralhas intransponíveis sejam implodidas? O que é mais fácil, irmão? Olha para cá, que louco isso. Você apenas caminhar no deserto, ou você fazer com que as aves desçam do céu, o pão caia do céu, as roupas não se desgastem, nada falte? Você percebe que em todo tempo Deus está ensinando para a gente didaticamente: filho, faz o fácil, deixa que o impossível eu faço. Você recebe isso? Faz o fácil, deixa que o impossível eu faço. Vocês me dão mais 2 minutos só para concluir? Vocês me dão 2 minutos? Então quem está recebendo algo de Deus aqui essa manhã? Autorresponsabilidade. Conselho que pode mudar a tua vida: cuide da sua vida. Ela custou um preço alto demais para a gente tratar como se fosse qualquer um. Cuide da sua vida, irmão. Cuide da sua vida. Ninguém vai poder ser o pai que só você pode ser para os seus filhos. Ninguém vai poder ser o filho que só você pode ser para os seus pais. Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer por você. Eu preguei semana passada e uma das coisas que eu citei é: um dia a gente brincou na rua com os nossos amigos pela última vez, sem se dar conta disso. Quem estava aqui lembra? E aí a reflexão que eu trouxe é: e se a gente soubesse no último dia que a gente estava brincando que aquele era o último dia, o que você teria feito diferente? Tem alguns melhores amigos de infância que da noite para o dia a gente não viu mais. E se a gente soubesse que aquele encontro era a última vez, que aquela brincadeira de taco na rua era a última brincadeira? Aí, irmão, você está achando que essa é a parte que destrói a gente? Deixa eu te contar o testemunho que eu recebi. Tinha um cara que veio da Califórnia só para ser batizado aqui semana passada. E aí ele falou no final do culto, ele falou: pastor, você falou aquilo e veio um filme na minha cabeça, porque eu me divorciei e tem 5 meses que eu não vejo meu filho. Olha que forte isso, irmão. Aí ele falou: se eu soubesse que a vez que eu brinquei com ele na piscina seria a última vez, eu não teria dormido aquele dia para curtir ele o tempo inteiro. Cara, aí daqui a pouco entra o Lê na minha sala, ele falou: mano, você acabou comigo hoje. Eu falei: por quê? Ele falou: cara, eu lembrei que os meus pais levavam a gente a pé 45 minutos todos os domingos para a igreja, e voltavam 45 minutos a pé também, e que quando a gente conseguia carona, meus pais colocavam eu e meu irmão para voltar de carro, e eles iam atrás andando a pé. E aí acabou o culto, ele pegou a mensagem e mandou para o pai: pai, mãe, obrigado, porque hoje eu sou apaixonado pela igreja, porque eu aprendi isso com vocês. A gente tem que, irmão, ter esse senso de entender que ninguém vai ser para os seus pais o filho que só você pode ser. Ninguém vai ser para os seus filhos o pai ou a mãe que só você pode ser. Ninguém vai ser no teu chamado aquilo que Deus chamou para você ser. Ninguém vai pregar a mensagem que Deus deu para você pregar. Ninguém vai compor a música que Deus deu para você compor. Ninguém vai escrever o livro que Deus deu para você escrever. Ninguém vai fazer a história que Deus chamou você para fazer. Então entender essa individualidade, essa especificidade, esse cuidado de Deus de ter me esculpido a mão, de ter liberado as palavras sobre mim que são únicas, de ter me desenhado, irmão. O maior designer da história da humanidade é o próprio Deus. Ele desenhou o teu interior. Um Deus que conhece cada estrela pelo nome, mas conhece você também. Deus que é um Deus de longe, mas também é um Deus de perto. Irmão, um amor furioso que mesmo tendo criado todas as coisas, não abriu mão delas. Já parou para pensar? Que Deus poderia ter deletado a criação no primeiro erro. Quantos foram criados? 2, deleta, vamos fazer de novo, deu errado. Cara, isso é muito forte, eu vou terminar aqui. Isso é muito poderoso. Por que Deus não deletou quando viu a queda de Adão e Eva? Porque Adão e Eva já estavam de pé, mas ele já tinha sonhado você. Então, por mais que eles tivessem caído, ele já via você.
fomos formados nele antes da fundação do mundo. Irmão, Deus já conhecia você antes do primeiro homem pecar. Deus já conhecia você antes dos seus pais nascerem. Deus já conhecia você.